Olá, pessoal. Eu sou a Tatiane Felinto, terapeuta 360. Seja bem-vindo ao desafio O que nos faz feliz. Hoje faremos uma reflexão muito importante e que pode até parecer contraditória com o que vimos anteriormente. Eu falei, a respeito da importância de termos uma visão positiva sobre a vida. Mas será que estar positivo o tempo todo é benéfico? Afinal de contas, a vida está repleta de desafios, que nos leva aí muitas vezes a sentir emoções que consideramos negativas. É importante a gente entender que é ok não estar bem às vezes. E tentar negar, os sentimentos negativos pode levar a consequências ruins. Pode até parecer contraditório, mas a positividade ela pode ser tóxica. Vamos refletir melhor um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro a gente precisa entender que a positividade tóxica, ela trata-se aí de um fenômeno, de negação da tristeza e de outras emoções que são consideradas negativas. Então, por exemplo, negar que está triste por ter terminado um relacionamento ou negar que ficou com raiva diante de uma situação de injustiça. É quando você diz que está se sentindo bem, mas na verdade não está. A positividade tóxica também consiste em impormos a nós mesmos ou aos outros uma atitude falsamente positiva, generalizando um estado de felicidade e otimista, seja qual for a situação, e que silencia aí nossas emoções negativas. Bom, também podemos desenvolver um pensamento mágico, que é um pensamento negacionista diante de uma situação desafiadora. Então, por exemplo, esse período que a gente está passando, de acordo com uma lógica de que se você pensar positivo, tudo vai se desenvolver e nada de ruim vai acontecer, então, basta só pensar positivo para negar, por exemplo, que você vai pegar Covid e ignorar aí todas as orientações. E a gente sabe que não é bem assim, Então, ao acreditar nessas afirmações de positividade contínua e achar que a felicidade ela é uma obrigação, começamos a nos esforçar para não sentir medo, raiva ou até tristeza. Só que essas emoções, apesar de serem desconfortáveis, elas têm uma função essencial à sobrevivência humana. Então, se a gente ignora esses sentimentos, passamos aí a ter dificuldade de acessá-los e até chegar ao ponto de não conseguir mais identificar. Só que eles continuam lá e em algum momento, com certeza, eles vão explodir em forma de adoecimento psicológico ou até físico. Então, assim, todas as emoções que reprimimos, elas podem ser somatizadas e expressas, aí através do corpo e muitas vezes na forma de doença. Então, quando a gente nega uma emoção, ela acaba encontrando aí uma forma alternativa de se expressar. Então, pode se manifestar, por exemplo, como um bruxismo, uma ansiedade, uma falta de ar, uma depressão, as dores no corpo, problemas de pele, inflamações, alergias e vários outros sintomas que podem surgir em decorrência de situações emocionais. Bom, é importante enfatizar que estudos científicos eles já mostraram que pessoas que evitavam entrar em contato com seus sentimentos negativos, elas apresentavam mais problemas de saúde mental do que as que eram acostumadas a aceitar todas as suas emoções. O psicanalista Christian Dunker, ele fala que a felicidade ele tem a ver com viver intensamente o presente, tanto para o bem quanto para o mal, com seus dias de pesar e gravidade, como os que a gente está vivendo nesses últimos tempos. Tem menos a ver com as expectativas e mais com a realidade. Então, é muito importante a gente entender que, frente a um momento de sofrimento, primeiro a gente precisa reconhecer que esse sofrimento está ali, que ele existe, e depois ver o que é possível fazer para amenizá-lo. Então, negar constantemente tudo que sentimos de negativo
em situações difíceis é muito exaustivo e não nos permite construir resiliência, que é essa nossa capacidade de nos adaptarmos às situações adversas. Então, focar nos aspectos positivos das diferentes situações que ocorrem na vida pode ser, sim, terapêutico e construtivo. O problema é que, levado ao extremo, ele pode gerar uma baixa capacidade de enfrentar situações negativas. Então, em um momento em que todos estão excessivamente vulneráveis, né, à infelicidade, os especialistas, né, eles estão mostrando, lembrando que a felicidade não deveria ser vista aí como essa meta a ser alcançada, mas como o efeito de uma vida que vale a pena ser vivida, até na sua tristeza, no seu luto, nas suas perdas, na sua raiva. Bom, e o que podemos, então, fazer para vivenciar uma positividade mais saudável, né, sem negar nossas emoções? Primeiro, a gente pode lutar contra o pessimismo, né, e transformar nossos pensamentos negativos em mais positivos. Mas isso não quer dizer que, se você se sente triste, tem que se concentrar em ser feliz, né? Na verdade, fazer isso provavelmente você vai cair aí na armadilha da positividade tóxica. Porque para trabalhar as emoções negativas, você não pode ignorá-las. Primeiro, você tem que reconhecê-las e aceitá-las. Bom, é muito bom, né, pensar que tudo vai dar certo. Mas isso não significa que todo o processo para que aconteça tenha que ser agradável. Quando a gente passa por um momento difícil, é mais realista dizer: isso também acontece, mas vai passar. Então, o que a gente pode fazer, né, como uma solução para essa questão da positividade tóxica? Primeiro, esteja atenta aí à situação, né, e à emoção que está vivenciando. Não negue que algo ruim está acontecendo. Não olhe para o outro lado, mas não fica preso a essa emoção negativa, né? É importante a gente acolher, perceber que o que está vivendo, mas não ficar preso nela. Então, as emoções, elas são informações que temos que ler e entender para depois a gente aplicar uma perspectiva construtiva e positiva. Para assim, né, ver quais são as lições que a gente pode aprender e como a gente pode gerar mudança no futuro. E como aplicar isso na prática? Essa é a pergunta, né? Então, diante de uma situação difícil, primeiramente, perceba o que está sentindo. Deixa essa emoção ela emergir por um tempo. Acolha ela. Dê nome ao que você esteja sentindo, né? Então, cara, se aconteceu alguma coisa ruim, que você ficou triste, no lugar de dizer, tá tudo bem, fala pra você mesmo, cara, eu tô triste, eu tô sentindo tristeza. Em vez de dizer, não pense nisso, seja positivo, diga: me diz o que você está sentindo, eu te escuto. Acolha, tenha empatia com os outros e consigo mesmo. Em vez de falar, poderia ser pior, diga: cara, sinto muito que você está passando por isso. E em vez de não se preocupe, seja feliz, não pense assim, diga: eu tô aqui por você. E você pode fazer isso tanto, por outro quanto para si mesmo. Então, temos que assumir aí a responsabilidade por nossa própria felicidade e assumir, claro, que essas emoções elas fazem parte. Tudo bem, gente, olhar para o copo meio cheio, mas aceitando que pode haver situações em que o copo vai estar meio vazio e a partir daí, assuma a responsabilidade de como construir a sua vida. Bom, cada um deve encontrar o seu caminho para a felicidade e que ele seja o menos negacionista possível. Essa é uma recomendação que Freud fez há mais de 90 anos atrás. Boa jornada rumo à felicidade.